Eu quero que vocês recebam com muitos aplausos o professor William Ferraz. Eu gostei do que falou. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez aí. Vamos dizer que em comemoração, né, o Dia DOL, das disciplinas online, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou bem apanhado porque para receber vocês tem que estar bem vestido, tá bom? Vocês serão os nossos futuros e grandes, né, a geração que vai vir, com certeza, dar espelho a novas gerações de grandes profissionais na área. E falando de tecnologia, o metaverso, né, é a grande ferramenta do momento, do qual vai se expandir ainda por mais de 50 anos, aí, com certeza. Né? O mercado de trabalho em si, hoje, ele exige da gente ter a ferramenta e um aparato tecnológico. Né? Boa parte de vocês já participaram de grandes entrevistas de emprego, do qual a informática hoje, se não tiver, você está fora. Né? E já virou cláusula, inclusive, e portaria, tanto pelo MEC, mas quanto em termos jurídicos, que a tecnologia em si, hoje, ela é obrigatoriedade em qualquer concurso público. Então, de certa forma, essa ferramenta ela vai somar com as escolhas da vida de vocês e principalmente com a escolha profissional. Tá certo? Já me perguntaram muitas das vezes, professor, metaverso tem alguma coisa a ver com aranhaverso, com multiverso da loucura? Pessoal, eles se espelharam no metaverso, é o contrário. Tá? São espelhos aí, paradigmas do qual relacionam grandes personagens, do qual vocês também, através do metaverso, vão relacionar os personagens, né, os famosos avatares. E, na realidade, ninguém precisa se pintar de azul, não, tá? Nem aponte a orelha aqui, que não tem nada a ver. O avatar é um ícone personagem do qual vai lhe representar simbolicamente dentro do universo tecnológico que só se expande a cada momento. Né? Boa parte de vocês aqui, provavelmente, fora os meus colegas aqui, meus alunos que vieram prestigiar, fazem parte do curso de tecnologia, mas devem ter, de certa forma, um certo conhecimento, ou pelo menos o acompanhamento, né? Vamos dar início aqui. O nosso tema, educação à distância, EAD, metaverso na educação. Quando se fala na modalidade EAD, que veio familiarizar e principalmente dar comodidade e conforto a cada um de nós que infelizmente não tem tempo, muitas das vezes suficiente para acompanhar nossos estudos, né? Essa também ferramenta e plataforma EAD trabalha e necessita lado a lado não só do metaverso, mas da inteligência artificial e principalmente, né, desse mercado tecnológico que só se expande. Se tem dois mercados, pessoal, que jamais vão deixar e necessitam do outro, é tecnologia e saúde. Para vocês terem uma ideia, o grande surto da cólera, mais ou menos 40, 50 anos atrás, a primeira vacina combatente, ela teve no mínimo de 10 a 15 anos para se ter o primeiro antídoto para se combater. Vocês tiveram um exemplo que foram mais de 5 vacinas em menos de 6 meses. Quem ajudou a saúde e a ciência? Tecnologia. Então, isso é muito importante. São duas áreas que, pelo menos durante a Segunda Guerra Mundial, brigavam dia e noite. Hoje, necessitam uma da outra. Então, é um mercado que vai continuar crescendo. Bem, para quem não me conhece, sou professor dos cursos de tecnologia no Grupo Uninorte, família Uninorte, que me recebeu, graças a Deus, muito bem. Parabenizo sempre as iniciativas com relação ao que a gente pode proporcionar para os alunos. Tá certo? Sou formado também na área de farmácia. Gosto, amo de paixão as duas áreas, que é tecnologia e saúde, por serem áreas que crescem eventualmente todo o tempo, né? E ainda mais abrilhantar novos conhecimentos e conteúdos que a gente vai trocando com futuros profissionais que serão vocês e profissionais que já têm experiência para somar. Então, vamos dar início aqui. Vamos lá, gente, o conceito e definições do metaverso, né? É uma tendência derivada, né, do conceito de meta, que significa além, né, e o verso de universo, além do universo, ou seja, tudo aquilo que pode nos proporcionar sem limites, infinitamente. E o ramo tecnológico é isso. A gente deve se aprimorar para poder ter acompanhamento. Né? O mercado de trabalho exige tanto isso hoje, novos conhecimentos. Por quê? Boa parte de vocês tem acompanhado, né, a geração da indústria 4.0, a era das máquinas, do qual está substituindo o trabalho manual do ser humano, né, e fazendo com que pais e mães, né, fiquem sem seu emprego, honestamente falando. Então, essa ferramenta, não só o metaverso, como diversas ferramentas tecnológicas, são essenciais, né,
para se enquadrar no mercado de trabalho e poder não ficar fora disso, né? Não se limitem apenas de terminei meu ensino médio, meu curso técnico, minha graduação e parei. Gente, o mercado é atualizado, ele vai atualizar sempre. A gente, professor, independente do grau de escolaridade, a gente está sempre buscando conhecimento para repassar para vocês. E isso é muito importante, porque eu estou trocando conhecimento. Não deixei, inclusive, de ser aluno ainda. Continuo estudando justamente para aumentar ainda mais a capacidade e o conhecimento de troca com vocês. Então, o metaverso, além, como eu falei, o meta e verso universo, que seja um mundo virtual onde as pessoas podem realizar suas atividades por meio de utilização de avatares. Aquilo que eu falei, é uma simbologia que vai lhe representar, né? São pequenos ícones do qual você pode moldar certas características pessoais, inclusive de vocês, para se ter andamento e conhecimento em devida área, né? Professor, mas temos obrigatoriedade hoje de nos aperfeiçoar isso? Bem, boa parte de vocês tem acompanhado, inclusive, através de inteligência artificial, que além de dar um acompanhamento e a moldagem do nosso conforto, de não poder nem precisar enfrentar uma fila de banco, poder fazer nossos pagamentos e nossas transferências bancárias via online, tudo isso gira em torno de tecnologia, de metaverso e inteligência artificial. E isso é muito importante a gente saber manusear, né? Boa parte ainda acaba sendo leigo, ou por incrível que pareça, não procura acertar esse conhecimento, buscar. Mas é importante a gente pelo menos se adequar para ter acompanhamento. Vocês sabem que daqui a um tempo, boa parte inclusive, como por exemplo, não se usa hoje dinheiro, né, cédula, e sim o Pix, né, cartões de débito e de crédito, que também logo logo já estão deixando de ser utilitáveis. Então isso é muito importante porque a tendência é essa. Nós temos também a revolução com relação aos smartwatches, como por exemplo, que tem tecnologia metaverso e inteligência artificial. Por quê? Por redução de matéria-prima. Boa parte de quem acompanhou lembra muito bem lá atrás os famosos computadores, desktops de mesa, que eram enormes, gigantescos. Hoje foi diminuindo para o notebook, netbook, já temos nos smartphones e a tendência é diminuir a matéria-prima ainda mais, né? Você consegue já fazer ligações igual o Power Hand ou o Ben 10 aqui no celular, no smartwatch. Então, a tendência é essa, você diminuir ainda mais, né, a matéria-prima, o peso de você carregar algo, né, e se informatizar de certa forma. O metaverso é considerado uma realidade do futuro quando se acredita que os espaços virtuais, a realidade aumentada e os espaços físicos irão se misturar por meio da internet das coisas, que neste cenário certamente a educação também sofrerá impacto. Gente, para quem não sabe, a internet das coisas é a utilização, tá, de matéria-prima, de conceitos retornados para as coisas mínimas utilitáveis do dia a dia, como por exemplo, passador de slides. Ele faz um mecanismo do qual eu poderia muito bem pedir manualmente para o colega ir passando para mim. Isso é a internet das coisas, é utilitável. É aquilo que vai me favorecer num mecanismo mais rápido ainda, me dando conforto e praticidade. Então, a internet das coisas também faz parte como ferramenta. Eu miro para cá e faz aí, né? Pessoal, boa parte de vocês acompanharam recentemente essa pequena mudança com relação ao Facebook, inclusive colocar, né, Facebook from Meta, né? Vamos colocar aqui, o empresário Mark Zuckerberg decidiu mudar o nome do Facebook para Meta, alegando que para o metaverso será uma revolução na internet, na qual o usuário já não precisará estar diante de experiências para vivenciá-la. Hoje em dia você sabe que você não precisa sair de casa para estar em Paris, para estar no Japão. Você faz através da tecnologia, né, uma montagem, por exemplo, daquilo que você nem vivenciou. Tecnologia, inclusive aplicado hoje na sala de aula, para jovens e crianças principalmente, já está se trabalhando isso. Fazer com que, além de dar segurança em não sair com o aluno para certas localidades que podem lhe prejudicar devido à falta de segurança ou não do local, hoje em dia você pode expandir esse universo na cabeça da criança, né, na mentalidade do jovem, do adolescente, sem sair do lugar, tendo a tecnologia como ferramenta. E o Mark Zuckerberg, quando fez essa mudança, ele já teve a visão lá na frente de que o metaverso serviria e vai servir muito mais, né, para a quantidade de acessos ilimitadamente do que ele já tem,
né? Mas professor, recentemente, parece que ele voltou atrás ou teve uma mudança. Pessoal, são dois parâmetros, principalmente, que estão se destacando no mercado hoje tecnológico, que é a inteligência artificial e o metaverso. Não é que estejam brigando entre si. Já me perguntaram, professor, mas tem diferença? Totalmente. Tá? Totalmente. Não deixam de ser ferramentas utilitáveis. Porém, a inteligência artificial, ela sobrepõe um trabalho manual, né, de nós usuários, de certa forma, 100%. A inteligência artificial ela veio para fazer isso, substituir e criar um certo legado. Tá bom? Vamos continuar aqui. Pessoal, qualquer pergunta, podem me interromper. Tá bom? Agora foi. Vamos lá, o que é o metaverso na educação? Considerado o próximo passo depois da internet e a principal tendência para a educação. Trata-se de aperfeiçoamento que amplia as possibilidades por meio de um universo virtual compartilhado, no qual é possível recriar experiências físicas em um ambiente digital, de modo a integrar online e offline. Ou seja, ele, daqui mais ou menos 10, 20 anos, nem a internet vai segurar, né, o metaverso. Ele não vai trabalhar, de certa forma, em conectividade. Ele vai poder, no caso, expandir offline mesmo. Algum de vocês acompanharam, inclusive, o desenvolvimento de uma criança ao pegar um celular. Ela sabe mexer muito mais do que a gente, de certa forma, se vocês analisarem bem. Professor, mas o que quer dizer isso? As formas tecnológicas aplicáveis ali, através de um aplicativo, de uma configuração que tem constante atualização, ela já vem, de certa forma, online ou offline, moldando já, principalmente, através dessas configurações, qual público-alvo ela vai afetar. Não pensem que é só diretamente ao jovem ou ao adulto. Não. Se eu consigo criar desde pequeno a minha criança, o meu filho, dentro do mercado tecnológico, onde a tecnologia vai servir como ferramenta de acesso ao conhecimento, eu vou investir mais. Esse é o pensamento deles. Relação do metaverso e da realidade aumentada. Em outras palavras, o metaverso cria um mundo novo no qual o seu avatar é o personagem virtual que você molda como quiser, tem possibilidades quase imagináveis. Já a realidade aumentada, o RA, combina elementos virtuais às imagens reais, permitindo desenvolver projetos, protótipos e simular a compra de produtos, o que economiza tempo e reduz a margem de erro e aprofunda a interação com o cliente, que conquista experiências inesquecíveis. Principalmente no ramo, inclusive é muito usado e aplicado, não sei se tem algum aluno de arquitetura aqui. Não? Se tem, se esconder aí. Hein? Pessoal, é muito utilitável, né, e utilizado a realidade aumentada, de certa forma. Tá? Não só combinar elementos virtuais com imagens reais, né, ela vai ainda mais dar uma certa vantagem com relação à criação de projetos. Em aulas, como por exemplo, que eu leciono em arquitetura de software, nós trabalhamos muito essa realidade aumentada devido aos tipos de moldes de engenharia. E quando se fala nessa parte de engenharia de requisitos, né, que é o levantamento total entre o cliente e um servidor, do qual eu consigo, no caso, né, fazer o nivelamento sem precisar que vire uma bagunça. Então, a realidade aumentada, ela vem para justamente fazer esse sentido. Pode passar para mim? É melhor. Bem, aqui eu coloquei entre metaverso e realidade aumentada. Como eu falei, é o espelho é o espelho da parte do metaverso. Ele se espelha também. Ele é uma ferramenta, inclusive, tá, de grande proporção. Pode passar. Como o metaverso ele vai impactar na educação? A experiência virtual deve ser mais intuitiva, permitindo aos alunos maior interatividade e participação no processo de ensino e aprendizagem, ampliando, assim, suas experiências. Aquilo que eu tinha comentado, inclusive, e deixo claro, pessoal, o tema específico, o metaverso, é um tema bem extenso. Né? A professora, inclusive, agora há pouco comentou que teve já essa palestra, né, mestre? Que foi 2 a 3, 4 dias. É muito material legal para se representar, para se trabalhar com vocês. Tá? Então, eu fiz uma forma mais prática e reduzida, e falando sobre o impacto na educação,
todos nós estamos já impactados pelo fato de não saber usar, de certa forma, né, e a forma de como aprender. As salas de aula, inclusive, a parte infantil, vamos dizer assim, já se trabalha com isso, né, com as famosas lousas mágicas, os retos projetores já estão deixando de existir, né? Então, boa parte dessas ferramentas já está trabalhando no ensino infantil e na sala de aula hoje, como salas virtuais, né, o ensino à distância, o ensino híbrido. Isso é muito comum dentro do metaverso como ferramenta tecnológica. Ele colocou aqui também, vamos lá. Ajeitou? Esse é o teu? Vamos ver, para cima e para baixo? Aí, cara. A experiência virtual deve ser mais intuitiva, permitindo aos alunos interatividade e participação no processo de ensino. Certas escolas vão precisar se adaptar ao metaverso para poder inseri-los na educação e será necessário pensar em novas tecnologias. Os professores, além de ter sua metodologia de ensino, seu planejamento de aula, seu desenvolvimento, já estão tendo esse trabalho, né, de como utilizar o metaverso, a tecnologia como ferramenta. Professor, mas em matéria de Estado, vamos dizer localização, estamos atrasados? Demais, tá? Demais. Culpa de investimento principalmente, tá? Mas, aos poucos, a gente vai aderindo e se enquadrando nisso, tá bom? Os professores também terão de reestruturar suas práticas e aprender outra forma de ensinar e desenvolver habilidades específicas para atender essa demanda e conseguir fazer associação entre o mundo físico e virtual de maneira adequada, sempre não deixando, né, ultrapassar ou limitar, ou principalmente ferir, vamos dizer assim, o pensamento, né, o ideológico de cada aluno, né, de cada criança, de cada jovem que tem suas escolhas e está moldando, né, as suas decisões e escolhas no futuro devido à sua maioridade. Então, não pode deixar interromper, de certa forma, esse crescimento. Como o metaverso ajudará na educação? Eu coloquei, inclusive, alguns parâmetros para a gente colocar aqui. O metaverso da educação propõe experiências cada vez imersivas no mundo físico e virtual, e com isso os alunos irão além do contato com o conteúdo, pois passarão a fazer parte dele e interagir com ele ativamente. A tecnologia deve promover ainda mais o protagonismo no processo de aprendizagem. Afinal, alunos terão um contato mais profundo com os objetos de estudo, ultrapassando a teoria apresentada pelo professor. Vocês já estão acompanhando esse desenvolvimento e, principalmente, essas novidades, inclusive, né? Pelo menos na minha época, 10, 15 anos atrás, a gente ainda tinha a praticidade de procurar não só estudar por livros na biblioteca, mas pesquisar e fazer o trabalho manual. Hoje em dia, né, a tecnologia ela faz tudo. E eu coloco aqui, inclusive, como exemplo, que boa parte de vocês já estão acompanhando, isso é inteligência artificial também, o ChatGPT, né? Boa parte de vocês já ouviu falar e estão usando, olha, ali já comentaram, fizeram assim, ó, e já estão usando diretamente isso aí como ferramenta, né? E inovação, olha ali, a colega também. E inovação, pessoal. Cada vez mais vai surgir ainda mais novos aplicativos, sites vão ficando para trás de pesquisa, enfim, praticidade e ainda mais, né, conforto a nós usuários. Porém, lembrando, buscar conhecimento não é se limitar e deixar com que a tecnologia faça tudo por você. Você precisa ter o trabalho, inclusive, né, de procurar informações, como vocês estão fazendo para se formarem. Procurando conhecimento, se especializar em uma área do qual vocês acreditam que realmente tenha privilégios e futuramente progresso. É o que a gente acredita, né, quando está estudando. Então, não deixem se limitar somente pelo pouco. Tenham a ambição ainda mais de procurar novas atualizações, né, novos conhecimentos ainda mais específicos da área que você gosta de trabalhar. O metaverso da educação propõe experiências cada vez mais imersivas, aproximando o mundo físico e o virtual. Alunos terão contato mais profundo com os objetos de estudo, ultrapassando a teoria apresentada pelo professor. O que mais aqui? Achei. Algumas áreas que podem, né, ser beneficiadas com o multiverso da educação. E essas áreas, inclusive, aqui, vocês já estão vivenciando. Boa parte delas. Ensino híbrido. O metaverso pode transformar o ensino híbrido, aperfeiçoando a combinação entre ambiente físico e online, de modo a transportar os alunos para lugares diversos na realidade virtual. Já acontece isso. Eu, particularmente, sou professor de DPT, né, que é Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade.
do qual a gente sempre procura ao máximo se reunir uma vez por semana, em trocar esse conhecimento diário, né, que a Uninorte, junto com o Grupo Ser Educacional, vem proporcionando para a gente alunos e professores também. Né? São temas, inclusive, bem destacados do nosso cotidiano, são temas específicos de diversas áreas, né? Não só da engenharia, da tecnologia, da área da saúde, mas são temas bem abordados que, inclusive, através da ferramenta de ensino híbrido, do metaverso, da tecnologia, vem se avançando. Então, não existe mais, pessoal, aquela desculpa de eu não fui para a aula por causa de motivo. Tem aula online. Boa parte de vocês, ou de conhecer, ou tem parentes ou entes queridos que vivenciaram o período da Covid, né, pré e pós-Covid, do qual o ensino educacional como um todo, né, não só na parte educacional privada, mas municipal e estadual, acompanhou as aulas através, né, desse regime, desse ensino online, desse ensino híbrido. Né, e, de certa forma, boa parte conseguiu acompanhar e outras não. Né. Então, fica como benefício para a gente. Sala de aula virtual, o ambiente escolar pode ser recriado com o espaço virtual, com o metaverso, em substituição às aulas transmitidas online. Com a nova tecnologia, os alunos poderão entrar e participar do ambiente educacional de maneira completa, em uma simulação muito mais precisa da realidade. Ou seja, o metaverso também, ele cria esses certos caminhos do qual uma sala de aula virtual se resume somente naquele ambiente que se está se trocando, né, a conversa, algo parecido. Ou seja, eu posso, através do metaverso, levar o aluno a X ambiente do qual o assunto específico que está sendo abordado, né, pode relatar, e com o ambiente ao redor dele, com personagens críticos, com personagens que têm que ser destacados no meio daquele conteúdo. Então, isso é muito importante, tá, acompanhar. Vamos passar aqui. Formação continuada de educadores. O processo de formação continuada pode ser realizado totalmente na realidade virtual ou híbrida. Eles terão, por exemplo, a oportunidade de estudar em instituições estrangeiras por meio da sua presença virtual no metaverso. Gente, nunca foi tão bacana, tão fácil hoje, ainda mais procurar conhecimento e se especializar no mestrado, no doutorado. Né? Obviamente que em matéria financeira e de preço, tem que calcular, tem que procurar o que é melhor, o que cabe no nosso bolso. Mas em matéria de distância, acabou isso. Né? A tecnologia, o metaverso em si, ele traz a Colômbia até você, ele traz os Estados Unidos até você, da faculdade Harvard até a menos falada. Você tem essa oportunidade sempre hoje. Né? Basta você buscar a melhor forma possível. Né? E são, inclusive, certificações reconhecidas não só no território nacional, mas em todo o planeta. Então, de acordo com o que você procura, né, que você precisa, na parte mais específica, vale a pena, tá? Como a tecnologia pode, né, nos fornecer isso aí. Livros didáticos, né? Boa parte de vocês já ouviram falar, inclusive, nos e-books, né, nos leitores digitais, inclusive, né, da Amazon, e quem já deve ter um já ouviu falar, que são leitores onde você não precisa mais carregar um fardo de fardo na bolsa. Né? Você pode selecionar, você pode comprar um livro online e ter uma boa leitura, ter uma tarde de estudo. Né? Os livros didáticos já estão substituídos pelos e-books, é a tendência que esses materiais passam a oferecer recursos integrados ao metaverso, ampliando assim experiências de leitura. Os próprios e-books, inclusive, ele tem um material por completo, né? Ele tem um ambiente do qual a gente não estava acostumado a ver, de certa forma, não só como áudio, como vídeo. Os e-books têm isso hoje. Os livros, principalmente didáticos infantis, totalmente coloridos, através de figuras, demonstrações ali. Né? E hoje não. Você tem, através do e-book, você pode ver um vídeo que relata X fala de um personagem, você pode ver um ambiente, você pode verificar uma data com relação àquele acontecimento e àquele fato. Então, é muito importante isso aí, porque avançou, pessoal. Hoje em dia, dificilmente você ter, né, melhores ferramentas, inclusive, para apoiar os estudos. Captação de alunos. Por meio de metaverso, as famílias poderão visitar e conhecer as escolas virtuais, aí, percorrer os corredores, conhecer as salas de aula, os laboratórios, os espaços comuns, sem a necessidade de se deslocarem fisicamente e principalmente financeiramente. Filhos, entes queridos que foram estudar lá fora, em outro país, né, e outra nacionalidade, hoje você tem
a tecnologia metaverso nessa plataforma para você visualizar como é o ambiente de estudo desse aluno, com que ele se relaciona, as aulas, inclusive, né? Somente aquilo que ele quer mostrar também para os pais, né? Tem isso. Então, pessoal, tudo isso aí, ó, é ferramenta, é metaverso. Vamos ver aqui. Matrículas. O processo de efetivação de matrículas também poderá ser feito no metaverso, com a presença virtual dos familiares, que poderão tirar dúvidas em tempo real em um ambiente similar ao mundo material. Obrigado. Pessoal, até para fazer a matrícula, né, do curso técnico da faculdade, da pós, do doutorado, você nem precisa sair mais de casa. Primeiro que tem transferência bancária ou Pix. Segundo, você tem totalmente a transação eletrônica ali, até em formatar um contrato, do qual você está fechando com aquela X instituição de educação. Então, até isso, através de tempo real de vídeo, né, ou de áudio, você pode acompanhar, né? O metaverso, de certa forma, é esse acompanhamento em tempo real. É além do que a gente, vamos dizer, além do que os olhos podem ver, além do que a gente pode acompanhar, né? Ainda vai melhorar e crescer ainda mais, principalmente em nosso estado, em nosso país? Vai, pessoal. Tem muita coisa lá fora que ainda não chegou aqui. Então, está faltando ainda, né? Boa parte de vocês devem acompanhar pela internet, por redes sociais, inclusive, coisas que a gente nem imaginava que tinha, né? Um mercado, por exemplo, que cresceu demais, principalmente, foi o mercado de compras online, né? Onde você compra materiais, produtos que são do seu gosto, né? Apesar de demorar um pouco tempo, né? Pouco ou bastante tempo, mas são muito mais baratos, inclusive, né? E grandes empreendedores hoje em dia fazem isso, tem essa certa comodidade de acompanhar isso aí. Ok? O que mais? Deixa eu ver aqui, qual é o teu aqui? Ah, o teu é esse aqui. Boa noite, meu nome é Adnelson Félix, eu sou da área do Direito, né? E eu vendo o professor falando a respeito do metaverso, ele até falou a respeito do chat GPT, não é? E eu me lembro que ontem eu estava conversando, eu fiz uma pergunta para o chat GPT, eu perguntei para ele, faz uma biografia minha? Ele disse para mim, eu não posso, porque as tuas informações, elas não estão aqui. Então, a minha pergunta, professor, referente a essa pergunta que eu fiz para ele, é, as perguntas que estão nessa situação do multiverso, elas são soltas na internet, elas precisam ser carregadas para que esse mundo possa funcionar perfeitamente? Vamos lá, excelente pergunta. O que acontece? A captação das informações ao vocês adentrarem em redes sociais, fazerem uma transação bancária usando a internet, usando um Google, vamos dizer assim, ele vai ficar armazenado de certa forma, coisas que não são tão confidenciais. Então, quando você digita chat GPT, biografia, como é seu nome? Félix. Biografia pessoal do Félix. Ele só vai captar todas as informações que você teve nos seus últimos acessos. Tá? Imagina um ser humano que tem 100 anos, ele vai ter que captar tudo. Ele não vai fazer isso. Ele vai atualizar somente aquilo que você acessou de imediato, né? Que seja de 5, 10 anos atrás. Mas tudo que você acessou que não seja privado, porque é o seguinte, só o fato da palavra privado, você já vai ter a certa segurança de não passar na internet ali algo que seja pessoal seu. Então, tudo que você utilizou nos últimos dias, meses e anos, fica armazenado lá, como um arquivo pessoal. Então, ao você, através de uma inteligência artificial, procurar saber se tem algo específico, é até simples, vocês podem colocar o nome específico de vocês todinho, completo, no Google. Ele vai puxar, até porque existem pessoas com o mesmo nome, ele vai puxar as últimas atualizações e as últimas vezes que você acessou. Pode ser um curso, pode ser uma viagem, uma passagem aérea, pode ser um balcão de sugestões lá, um acesso a uma internet bank, algo parecido, ele vai puxar essas informações. Mas também são informações mínimas, ele não vai colocar aquilo ainda mais pessoal ou profundo seu. Tá bom? Até porque, gente, é a ferramenta que mais utiliza hoje na universidade também, né? O pessoal está usando tudo isso aí. Tá ou não? Olá. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Felipe, aqui é a minha amiga Lilian e a Camila. Nós Sejam somos do bem-vindos, curso Lilian. de contabilidade. Falando sobre o metaverso, isso me fez lembrar muito uma questão, principalmente nas aulas, em algumas instituições de inglês, que hoje você tem canetas onde você apenas vai passando em cima da plataforma
e ela te mostra, ou acaba até mesmo te dando o assunto, e você consegue ter boa audição, enfim, você acaba estudando através dessa tecnologia. Um outro ponto que eu achei muito interessante, eu estava comentando com os colegas aqui, em alguns museus lá fora isso já funciona. Você acaba escaneando o assunto ou o tema, e aí o museu te apresenta, ele te abre, te desbloqueia, enfim, e aí você acaba conhecendo um pouco mais da história de uma forma mais, vamos dizer assim, dinâmica e em um outro universo, não aquele papel escrito onde você está ali lendo, né? Então, achei bem interessante essa questão. Perfeito. E isso é um mercado tecnológico que está chegando aos poucos, né? Nós já temos aqui, inclusive, algumas instituições de ensino do idioma inglês e outros idiomas, são os tradutores bilíngues, né? Que, inclusive, é mais ou menos parecido com o meu passador de slides aqui, que é uma canetinha, no caso, que ela tem a recepção do que você quer saber através de uma pergunta e passar para um outro idioma, né? Não vou citar nome de instituições aqui, mas isso é bem comum, inclusive, né, no mercado nos Estados Unidos, na Flórida, e é muito barato, inclusive. Tá? Lá é muito barato. Aqui, particularmente, eu só vi instituições de ensino, né, vender ou fazer algum tipo de bolsa promocional para o aluno que está cursando. Mas a tendência é essa, né? Até para facilitar, você fala em português e traduz em outro idioma, né? Isso é inteligência artificial. Tá? Isso é inteligência artificial. É saber, no caso, a recepção do áudio ou do vídeo, como você falou, a canetinha aqui, ela faz o escaneamento digital e ela pode reproduzir em seguida, né, depois, ou ficar armazenado, né, na sua matéria-prima, e você depois reproduzir em outro ambiente. É o curso de vocês? Contabilidade? Parabéns, muito Professor, bom. tem mais uma pergunta aqui. Opa! Professor, boa noite. Boa noite. Meu nome é José Vieira, sou do curso de farmácia. Amigo. O senhor citou que essa tecnologia já é bem mais presente lá fora, né? Aqui no Brasil, já existe alguma área em que ela atua e o senhor acredita que no futuro, a médio prazo ou longo prazo, ela vai atuar em mais áreas? Principalmente depois da indústria 4.0, é o que o Polo Industrial do Amazonas vem brigando há muito tempo. O que esperar da tecnologia com relação a esse avanço, né? Por isso que boa parte de bancada política, ou a gente para, né, ou mantém o mercado de trabalho do Polo, né, ou a gente retira. A tecnologia, ainda assim, vamos dizer que ela está lenta, de fora para dentro do território nacional. Porém, tem tido os novos avanços, porque grandes profissionais da área tecnológicas, né, se baseiam em experimentos que já estão lá fora e tentam recriar de alguma outra forma, ou quem sabe aperfeiçoar de uma forma melhor. Mas o metaverso, o ensino e a modalidade à distância, o EAD, que mais? O ensino híbrido, hoje é a parte mais atualizável com relação à tecnologia avançada. E a gente deve citar também que não só a tecnologia, mas também trabalhando em parceria a engenharia elétrica, a mecatrônica, a automoção. A parte da robótica, sim, ela caminha lado a lado com a tecnologia, né? Não só gerando empregos, mas também tirando, de certa forma, né? Que é a automoção em si. Parabéns, farmacêutica, se Deus quiser, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Pode falar. Esse aqui, eu acho que é de engenharia. Não, de ciência. Seja bem-vinda. Nem é por hora complementar que estão aqui, né? E aí, professor, boa noite. Na verdade, não é uma pergunta. Sim. Eu queria que o senhor citasse os pontos negativos do metaverso. Os pontos negativos? É isso. No seu ponto de vista. Boa pergunta. Gente, principalmente, o usuário, em forma, vamos dizer, do modo geral, globalizando, o ser humano que não andar lado ao lado da tecnologia, se aperfeiçoar, ou pelo menos começar a caminhar, vai ficar para trás no mercado de trabalho. A palavra profissionalismo já está cobrando da gente isso. Você não vê, no caso, né, como ponto negativo é esse, principalmente você não querer buscar conhecimento na área. Não é porque eu vou ser advogado que eu não vou saber usar o computador, vou usar a internet, vou fazer uma mediação online com outro advogado de outro país ou de outro estado. Eu preciso, de certa forma, não me tornar no expert na área porque eu quero ser advogado, mas
Eu preciso saber usar a ferramenta porque ela vai me proporcionar conforto, comodidade e rapidez no meu trabalho. Boa parte de vocês, tem alguém da área de medicina fora da área de saúde, fora o meu colega? Tem mais alguém da área de saúde? Qual é a sua área de vocês? Não entendi. Nutrição, eu estou precisando. Ó. Pessoal, boa parte de vocês tem acompanhado. Hoje já temos, inclusive, cirurgias, né? Cirurgias motorizadas, de certa forma, automatizadas e tecnológicas. Uma cirurgia que levava 12 horas para, vamos dizer no português claro, abrir a barriga todinha do paciente, hoje em dia basta um furinho. Tem um laser, né? Cálculo renal, pedras nos rins. Isso é tecnologia, para vocês terem uma ideia. A tendência é essa. Uma cirurgia cardíaca, no mínimo, era de 20 a 22 pessoas para se trabalhar em cima de um paciente. Hoje é no máximo 5, 6. Uma cirurgia cardíaca, porque tem o auxílio da tecnologia. O principal ponto negativo de você não poder, infelizmente, acompanhar o metaverso é a falta de interesse. É saber que, peguei minha graduação, agora eu vou só trabalhar na minha área. As ferramentas são de primordial importância para você crescer no seu lado profissional. Você precisa ter a ferramenta tecnológica. Sabe por quê? Porque a caneta e papel está ficando para trás. Né? A máquina de datilografar nem se ouve mais, está no museu. Ficou. O celular top aqui, ó, grandão aqui, nem existe mais. E olha que eu tinha um, era legal. Mas aquela situação. A tendência é diminuir matéria-prima e aumentar o campo tecnológico. E isso é muito importante. Parabéns a todos aí de nutrição aí. Muito bom. Professor William. Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Professora Estelma, no curso de Ciências Contábeis. Na verdade, é que é mais para complementar realmente a sua fala e complementar aquilo que eu vi algumas perguntas, né, dos alunos. E aí, quando o senhor falava agora a questão das cirurgias, né, dessa parte de saúde, aí eu quero trazer, complementar dentro da nossa área, da nossa ciência, né? Eu participei da contabilidade quando nós escriturávamos os livros das empresas manualmente, a caneta, e nós tínhamos que levar os livros lá na Cefaz, pegávamos um táxi ou o carro da empresa, e a gente ia com aquele monte de livro, né? Chegava lá, a gente preenchia uma ficha, deixava os livros lá, e passava-se quase que 12 meses para ser analisado. Então, eu cheguei a pegar ainda essa era manual, tradicional, arcaica, trabalhosa. Se o próprio órgão quisesse fiscalizar a empresa, ia demorar muito, porque só para ele coletar os dados... O famoso balanço patrimonial, né? É. Dava medo em todo mundo isso aí. Exato. E hoje, olha como é bacana, né? Tem um lado positivo, né, para os profissionais da nossa área, da área contábil. A gente consegue elaborar essas demonstrações, esse conjunto de relatório, que é exigido por todos os órgãos hoje, em questões de minutos, ou digo assim, de dias, né? Porque a gente vai analisar, a gente tem um trabalho agora não mais operacional, mas mais analítico, mais crítico, né? Então, isso ajudou muito a tecnologia, né? Com o envio das declarações, a análise das informações financeiras, econômicas, a forma de a gente propagar, expor as informações das empresas econômicas, hoje é tudo mais fácil. E a gente tem um programa, todas as empresas utilizam, que é o SPED, o Sistema Público de Estruturação Digital, que é justamente um programa digital altamente tecnológico, né, em que você, por lá, consegue informar vários órgãos. Um único envio, você pode informar a vários órgãos de uma única vez, né? Então, essa questão do metaverso, da tecnologia, realmente veio para ajudar, facilitar. Tem, sim, seu lado positivo e, como o senhor falou, pesa hoje muito no currículo, né? Obrigada, professor. Parabéns para Ciências Contábeis. Muito bom, muito boa escolha também. Gente, aquilo que a colega comentou, né? O trabalho pesado, vamos dizer que décadas atrás aí, era realmente... Eu trabalhei como farmacêutico antes de lecionar tecnologia. O colega ali, com certeza, agora vai estar melhor. Mas, antigamente, para receber uma mercadoria de medicamentos, vinham átalas, né? Parecia aquela lista em Bratel, amarelinha. Você tinha que pegar por lá composições químicas de medicamento para dar baixa. No nosso sistema era caderno, não era no computador, não. Hoje em dia tem até leitor de código de barra. Já foi. Então, para ver como teve esse avanço,
né? Bastante avanço. Hoje em dia tem até aplicativo para achar onde é que o marido está. Vocês já sabem disso, né? Tem aplicativo de tudo quanto é coisa, né? Hoje em dia, inclusive, vou colocar para vocês aqui, YouTube, o que mais tem é como você... Muitas das vezes é uma ferramenta que o pessoal procura, né? Meu Deus, agora eu não sei resolver isso. O cara vai lá no YouTube, como resolver X situação, e lá tem. São informações, né? De certa forma, é algo que realmente, né? Não tem para onde correr, eu tenho que procurar um meio. E esse meio também não deixou de ser tecnológico, tá certo? Pessoal, mais alguma pergunta aí? Aqui, só para complementar Cadê? ó, o que o professor achei. falou, que eu acho que a maioria dos colegas aqui pode até se sentir assim. Antes de eu começar a estudar, né, eu era dona de casa. Aí, quando eu vou fazer faculdade, aí me deparei com EAD, né? Então, isso foi um mundo novo para mim, porque eu não sabia, não tinha muita intimidade com o computador, essas coisas. Aí, eu dizia para os meus filhos, quando eu comecei a fazer faculdade, mexe aqui para mim, filho, como é que faz isso? Meu esposo sempre fala, você tem que aprender, porque nós somos desse tempo, nós somos desse mundo, que a gente, já os mais antigos têm mania de dizer, eu sou muito passada, eu sou do passado, eu não conheço. Então, deixando aqui para os colegas, nós temos que aprender a mexer, como você usou a frase aí no começo, né, da palestra, né? Nós vivemos nesse mundo, nós não podemos nos ver focado. Eu não vou deixar de estudar, eu não vou deixar de trabalhar, eu não posso pensar assim, né, ter esse pensamento, porque nós vamos ficar fora. Nós vamos ficar fora da área de trabalho que você falou. Muitas coisas aí estão crescendo, estão ao nosso redor, então a gente precisa se encaixar e não se distanciar, né? Obrigada pela mensagem, pela palestra, eu gostei muito. Convidei meu esposo aqui da área do direito para vir também. Tá? Obrigada, professor. Obrigado, pessoal. Mais alguma pergunta? Professor, eu quero lhe chatear mais uma vez, professor. Só uma pergunta. Pode falar. Professor, só se lembra do Orkut, né? Sim. Ave Maria. E naquele tempo a internet era muito fraca, né? Eu trabalhei para uma empresa americana e naquele tempo, lá em Fortaleza, os filhos do americano estudavam EAD, pela faculdade de Brigham Young. A minha pergunta para o senhor é essa, que o senhor sabe mais do que eu, o senhor é formado nisso. Por que demora tanto a gente receber essas informações, esse tipo de estudo, por exemplo, o EAD, né? Hoje o pessoal diz assim, rapaz, isso é novidade. Mas por que esses caras lá fora na Europa, lá nos Estados Unidos, eles têm isso mais rápido do que nós? Ou em outros países? Vamos lá. Gente, primeiro, devido à nossa localidade em si, país, vamos dizer assim, e a nossa região norte, né? Segundo, infelizmente, ainda o Brasil não tem a melhor internet do planeta, né? Falta muito investimento. Para você ter uma ideia, lá fora, fibra ótica nem se ouve falar mais. Entrou em museu. Agora que em algumas localidades do Brasil está saindo da fibra ótica, da internet de escada. Então, infelizmente, é devido principalmente isso, da qualidade. Essa qualidade da falta de investimento, a distância, a nossa logística, de certa forma, não só nessa área tecnológica, mas diversas áreas, como na própria área da logística, né, é muito ruim, é muito difícil. Tanto que vocês acompanham que, hoje em dia, as compras online, é mais barato você comprar, independente do frete estar sendo grátis ou não, ainda é vantagem do que você comprar aqui dentro do estado. Porque o comerciante, o empreendedor, ele já compra para revender. E o nosso imposto é o que torna caro, de certa forma. A distância também não coopera muito. E, infelizmente, nós não temos estradas acessíveis para grandes capitais, como São Paulo, Minas Gerais. O máximo que a gente tem é Boa Vista. De Boa Vista ainda fica mais fácil para ir para Porto Velho, Belém do Pará, Mato Grosso, Cuiabá, enfim. A Amazonas em si, infelizmente, é o maior território nacional que tem em biodiversidade, né, e terra, mas, em compensação, é a mais atrasada com relação à logística e infraestrutura, né? Agora, aquela situação. A gente sempre está cobrando isso, né? Não é culpa nossa, pelo contrário, a gente acompanha a melhoria e o investimento ainda mais, né? E o que a gente pode, de certa forma, fazer mediante, voltando para o assunto tecnologia, é repassar ainda mais e aperfeiçoar ainda mais. Porque também, cada movimento, cada atualização que chega aqui para a gente também, a gente está se atualizando. Tudo que é novidade lá, é o máximo possível para trazer para todos, né? Para cada vez mais crescer. Então, o metaverso hoje, aqui, para a gente, é atualizado, é novo. Para lá, ele já tem um pouco mais de história. Ele já está
de certa forma, caminhando há muito tempo, né? Então, é isso. Alguma pergunta? Eu queria só, meu nome é Manuela, novamente, queria só destacar para vocês que realmente é muito importante a gente estar aqui, estar se atualizando. Eu que agradeço. Eu trabalho na área de saneamento, já faz 5 anos. Quando eu entrei, eu comecei com o RH. Quando eu entrei lá, a gente trabalhava assim, como a moça comentou, né? Muito manualmente, muito papel, era muita coisa assim, de controle de atividade, controle de ponto, controle de tudo que a gente tinha que fazer, era manual. A empresa ela foi vendida há 2 anos para um grupo de São Paulo. E há 2 anos a gente já mudou 4 vezes de sistema. Então, a gente teve que pegar aquele conhecimento manual e ir introduzindo dentro do sistema. A gente já passou por vários treinamentos lá dentro, mas eram treinamentos assim muito rápidos, de 1 hora, e os demais, assim, é ruim a gente demorar para receber tecnologia, é ruim. Mas, ao mesmo tempo, também a gente consegue ter uma gama de informações de onde iniciou lá já há 5 anos atrás, já tinha iniciado isso, e hoje em dia a gente consegue coletar informação do que eles já passaram lá e trazer para a gente, assim, a gente não consegue mais cometer aqueles erros que eles cometeram no passado, a gente já tem aquela informação lá trabalhada para a gente conseguir atualizar para a gente aqui. Muito bem. Correto. Isso serviu de experiência, principalmente, porque boa parte já vivenciou isso, essa atualização, né? E está acompanhando, né? Está procurando melhorias, né? Tem mais uma pergunta ali, né? Fale aí, pode falar. A última, a gente já vai encerrar aqui. Oi. Boa noite, meu nome é Jaqueline, eu sou do curso de licenciatura em letras. Acho que, não sei se sou a única, mas eu não vim pelas horas complementares, sim pelo tema, que me chamou muito a atenção. O metaverso na educação. Nós sabemos que a nossa educação nas redes públicas, de uma forma, ela é precária por conta do investimento. E eu vi numa pesquisa de um TCC que até 2026, 1/4 da população passaria mais de 1 hora no metaverso. Como que o metaverso ele impactaria de uma forma socioeconômica na educação? As classes que não teriam acesso, que ficariam atrasadas, que ainda usam essa forma arcaica. Bem, de certa forma, em termos, tu já respondeu a pergunta, né? Por falta de investimento, ainda não, vamos dizer, globalizou, do modo geral, toda a rede de ensino do Estado, né? De certa forma, e de outras localidades também do país, né? Então, boa parte das universidades, das faculdades, inclusive, tanto das faculdades privadas, estaduais e municipais, elas procuram, de certa forma, ajudar a sociedade e a comunidade como um todo, através de programas voltados para o pessoal de baixa renda, né, como existe cursos técnicos, como existe ciclo de palestras que realmente trazem, no caso, o mercado tecnológico, outros temas relacionados para aqueles que não têm a oportunidade, ainda financeiramente falando, de poder, né, assistir, de acompanhar, ou principalmente de especializar na área, de procurar um ofício, né? Então, infelizmente, ainda é através de apoio institucional. O professor pode melhorar? Pode. Varia de administração de governo para outro. Varia dessa forma, né? A cobrança é a gente que faz, né? Mas o trabalho pesado é deles, né? A gente sempre procura dessa forma. Então, o que eu aconselho sempre com relação a isso, existem vários programas na internet, através de órgãos como Senai, Senac, Grupo Uninorte em si tem programas voltados durante o ano todinho, semestral de cada um de vocês, que trabalha não só, através, inclusive, eu posso dar como, por exemplo, o projeto de extensão, que alguns cursos trabalham voltado para a sociedade, com temas específicos. No ano passado, alguns alunos, inclusive, que estão presentes, meus alunos, trabalharam tecnologia e sociedade, onde, eventualmente, trabalharam em vários projetos que favoreciam, não só da parte mais comunitária, mas principalmente crianças, jovens, adolescentes, inclusive idosos. Então, é uma coisa paralela que está tentando unificar e unir ainda mais a sociedade como um todo, independente, né, do grau, né, de riqueza, de pobreza, enfim. Tá certo? Ok? Posso encerrar? Mestre, posso encerrar aqui? Agora, pessoal, acho que essa noite foi muito proveitosa, né? A gente conseguiu ter
abrir nossa mente em muitos pontos, né? Mas agradeço a todas as perguntas, agradeço imensamente ao professor, a nosso palestrante que, sabe, dá aquele tilt, né? O quanto importante a gente estar alinhado aí com as inovações. Mas essa vai para o site da Uninorte, tá? Vai sair a matéria sobre o Diadol, tá? Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Professor.